Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast. E aqui nós falamos sobre o direito das pessoas. E hoje você vai sair daqui sabendo sobre os seus direitos. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre proteção das pessoas na internet. E para abrilhantar o nosso bate-papo, eu vou conversar com uma pessoa que recentemente bateu 1 milhão de visualizações nas suas redes sociais. E ela vai trazer um pouquinho pra gente de como que é essa sensação de estar exposta na internet e dos haters também. Vou falar hoje com a Anísia Valadares. Ela é mentora e especialista em comportamento e energia feminina. Acabou de realizar um evento incrível chamado Pérolas, que eu também participei. E ela tá aqui com a gente. Oi, oi! Olá a todos, um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como são as emoções quando a gente estoura a bolha na internet e como é lidar com todos os haters e todos os sentimentos que a gente sente nesse momento, que parece ser o mais esperado e quando a gente se depara com isso, a gente fica muito sem saber o que fazer. É triste. E através da história da Anísia, nós vamos entender um pouquinho sobre os nossos direitos aí dessa exposição na internet. Então, seja muito bem-vinda, muito Obrigada. Prazer ter você aqui comigo. A Anísia é uma amiga, uma mentora maravilhosa e escutar você aqui é bem legal, viu? Ah, que bom. Eu fico muito honrada de estar aqui com vocês. Anísia, olha só, eu já te acompanho há um tempinho nas redes sociais e, acompanhei bem de perto como que foi esse estouro aí de um dos seus vídeos, né? Já tem vários, mas esse foi o que deu uma subida rápida de visualizações. E me conta aqui um pouquinho, hoje, né? Eu gosto muito dos seus conteúdos sobre atualidade, sobre mentoria mesmo, falando sobre hábitos de leitura. Você tem até um slogan, né, de leitura? Isso, meu slogan é 10 páginas ou 10 minutos. Porque todos os bons hábitos que a gente cria, a gente precisa inserir na rotina. E a gente sabe que muitas vezes sai do nosso controle a rotina, a gente perde um pouco do controle da rotina. E o que eu sempre falo, talvez você não tenha tempo para ler 10 páginas, que é o que seria maravilhoso, mas você sempre vai ter 10 minutos. Então, é um slogan que eu uso, inclusive, muito na minha vida. E eu tô sempre ali com um livro físico, eu tô sempre com um livro no celular, no tablet. Porque eu parei ali para assistir Parei ali numa fila, eu tô ali lendo, evito estar assistindo muita coisa no celular, porque senão a gente se perde. Infelizmente, o celular hoje, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele é um ladrão de tempo. Ladrão de tempo. Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar estudando uma coisa bacana, de estar vendo algo que vai enriquecer e a gente está perdendo tempo cuidando da vida dos outros. Verdade. A Anísia fala muito de cuidar da vida dos outros, né? Porque ela trabalha essa questão de mentoria, de energia das pessoas, de mentalidade, e o tanto que é importante a gente olhar pra gente também, né? E por que eu quis pegar esse gancho, né, Anísia, do que você disse? Porque dessa questão de leitura, principalmente. Hoje, o que a rede social, você já disse um pouquinho, né? Que acaba que a gente vai perdendo tempo, vai cuidando da vida do outro. Mas hoje, em termos da sua carreira e vida pessoal, o que a rede social, todas elas, representam para você e do seu relacionamento com você mesmo? Olha, eu falo assim, a rede social, ela é maravilhosa. Ela chegou para revolucionar a nossa vida, só que, como eu sempre digo, todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Você fala mesmo. E a rede social não é diferente. Tem ali as pessoas que querem crescer, que estão ali para construir, e também tem as pessoas que no lado sombra delas querem destruir as outras pessoas que estão ali. Então, é uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu queria tanto que eu tivesse 100 mil seguidores, eu queria tanto que meus vídeos tivessem milhões de visualizações. Só que a gente não tem a dimensão do que é essa exposição. Sim. E é por isso que é muito importante a gente valorizar o crescimento aos poucos, porque você vai lidando com situações que você para e pensa, opa, será que eu dou conta dessa situação? Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha outros vídeos viralizados, mas com um tema não tão polêmico,
E quando esse vídeo viralizou, eu me deparei com comentários que me assustaram pelo nível de comentário. E, infelizmente, a rede social, ela parece terra sem dono. Então, as pessoas, elas têm muito mais coragem de ofender o outro na rede social porque ela não tá frente a frente. Então, talvez a pessoa nunca teria coragem de chegar num vídeo seu e falar, ai, porque você é ridícula, porque você é feia. Mas na rede social ela tem coragem. E aí, eu vi a importância de você estar preparada emocionalmente para isso. E quando começou a chegar aquela chuva de comentários depreciativos no vídeo, me deu aquela palpitação, aquela coisa de... Ai, será que eu apago o vídeo? Ai, meu Deus. E aí eu parei e pensei, calma. Vai sempre ter essas pessoas. E aí eu comecei a ler, e inclusive a gente tava falando com o Paulo Vitor, ele falando, teve bons comentários, teve comentários onde as pessoas falaram, nossa, fez muito sentido pra mim o que você postou. Nossa, isso aqui me fez mudar a forma como eu via. Ou essa dica que você deu realmente me tirou de um sentimento de baixa autoestima. Então, eu me apeguei a isso. E eu tenho um lema que eu falo muito. Se eu ajudei uma pessoa, já foi suficiente. Então, talvez o meu conteúdo não vai agradar. Talvez não, ele nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar 100%. Mas se uma pessoa, e isso eu coloquei desde o início, quando eu tinha poucas pessoas me assistindo. Uhum. Porque quando a gente tem poucas pessoas assistindo a gente tem aquele sentimento de, nossa... Pra quê? São poucas pessoas. E mesmo quando eu tinha 1000 seguidores, as pessoas falavam pra mim, me davam um feedback de... foi bem durante a pandemia, foi quando eu entendi o que eu tava fazendo ali na internet. Que tudo começou na pandemia, quando eu queria só dividir a minha rotina. Uhum. Eu queria incentivar as pessoas a terem uma rotina saudável. E eu comecei a dividir isso ali na internet. Às vezes eu tava muito desanimada e aí eu recebia mensagens do tipo, eu comecei a treinar porque você posta todos os dias a frase, você já cuidou do seu corpo hoje? Então, eu pensava, poxa, são poucas pessoas que me assistem, mas para essas poucas faz muita diferença. Então, foi ali que eu comecei a me alimentar. E quando tudo isso aconteceu, eu tirei o foco desse conteúdo ruim que tava vindo e pensei, poxa, tem alguém que eu estou ajudando através desse conteúdo. Então, ainda que sejam 100, ainda que sejam 99 que não esteja gostando, já valeu a pena. Já valeu a pena. E pelo que você está me contando, hoje você utiliza não só para você expor sua rotina pessoal, né, de relacionamento com seu marido, mas também toda a sua jornada profissional também está ali dentro, né? Você trabalha com serviços que você divulga na internet e você também trabalha com a autoestima das mulheres, trabalha também com hábitos, né, de leitura, você tem até esse slogan, exercício físico também, você fica mostrando seu muquinho lá. Hoje não dá pra mostrar meu muquinho, gente. Hoje não dá pra mostrar, não. E eu nem tenho muquinho. Mas, e por que eu quero focar nisso com você? Porque a rede social hoje, nós estamos muito vivendo tudo na internet, tudo. A gente acorda com o celular na mão, então isso impacta diretamente a gente, né? Então, quando você fala, nossa, essas coisas foram me impactando, eu fui falar, será que eu postei alguma coisa errada? Não foi o que você disse? E aí... Como que você hoje, por exemplo, quando um hater ele chega pra você e faz esse tipo de comentário, como que você se percebe? O que isso abala, por exemplo, na sua autoestima, na sua produção de conteúdo? Às vezes você já tinha uma programação baseada naquele vídeo que viralizou. Qual que é o seu pensamento dali em diante? Nossa, será que eu faço mais isso? Será que eu faço menos isso? Olha, eu trabalho muito com a análise do que faz sentido pra mim. Uhum. Por quê? Porque eu penso assim, na internet tem de tudo. E as pessoas, qual que é o problema da internet? Elas se perdem na essência. Então, uma coisa que eu sempre busco é a minha essência. Outro dia eu fiz um vídeo e eu fui mal interpretada, mas depois eu assisti o vídeo e eu entendi que eu tinha me comunicado de forma que dava essa interpretação. Eu fiz um vídeo falando sobre a culinária de Santa Catarina. E a minha intenção não foi desmerecer a culinária. Eu apenas disse que, como mineira, eu prefiro muito mais a comida mineira. Só que a forma como eu falei deu a entender que a culinária de Santa Catarina não prestava. E aí eu postei essa mensagem no TikTok e veio uma menina muito brava comigo, me xingando, falando, então volta pra Minas, ninguém te quer aqui. E eu falei, aí eu assisti o vídeo novamente e eu falei, olha...
não foi essa a mensagem que eu quis passar. Mas eu entendi o sentimento dela também. Então, nas redes sociais, principalmente, eu me vejo como uma influenciadora também, apesar de essa não ser a minha principal estratégia, mas acaba que você tá ali, você influencia outras pessoas. Eu refleti, eu falei, olha, não faz sentido eu deixar esse vídeo. Tanto que eu tinha respondido o comentário dela, e aí depois ela me falou assim, ela me chamou no direct do TikTok e falou assim, você me bloqueou, você não vai me dar direito de resposta? E eu respondi pra ela, olha, realmente eu entendi que o meu pronunciamento não estava muito claro. E aí eu falei com ela, eu adoro Santa Catarina, adoro a natureza, a segurança, a educação das pessoas daqui, e eu me expressei mal, me desculpa. Então, assim como na vida, eu acho que a gente precisa ter humildade. E às vezes você se expressa mal mesmo. Pensa, a gente faz quantos vídeos todos os dias na internet? É muita coisa. Então, eu penso que é necessário que você tenha humildade, mas sem esquecer da sua essência. Por exemplo, nesse momento eu entendi, o meu intuito não era criticar o Estado, não era criticar a culinária. Eu apenas estava falando sobre uma preferência minha. Mas como eu me coloquei, causou esse incômodo. E eu entendi o lado dela. Então, eu fui lá e apaguei o vídeo. Porque quando a gente fala das pessoas que criticam na internet, a gente tem uma amplitude de pessoas que vão assistir a gente. Então, não é uma pessoa, a gente não tá igual nesse nosso bate-papo, que é só poucas pessoas aqui na sala. Não é, a gente acaba atingindo um número grande de pessoas. E muitas vezes a mensagem soa diferente. O mineiro, por exemplo, ele tem um jeito mais brincalhão, não que os outros lugares não tenham, mas eu não conheço todos os lugares, né? Então a gente brinca, a gente é mais próximo, a gente abraça, chama todo mundo de amor aqui. E o mineiro, ele é muito assim, né? E quando a gente vai por exemplo, quando eu fui pra São Paulo, eu estranhei um pouco. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu ia brincar o pessoal. Mas é do pessoal de lá. E às vezes Santa Catarina tem outro lugar, e às vezes Japão é outro lugar, enfim. E o mineiro tem essa característica, né? E quando a gente posta um conteúdo na internet, a gente não atinge só a sua região, o seu bairro, a gente atinge todo mundo. Então, o comentário, ele realmente pode soar muito ruim lá na frente. Mas você tocou num ponto legal. Você falou um comentário, você foi lá, é o seu direito de expressão, mesmo que você não gostasse da comida de lá, é a sua liberdade de expressão. Você não estava falando, não venha para tal lugar porque é ruim. Aquela pessoa entendeu a mensagem que você falou de uma forma errada. E só por ela ter entendido de uma forma errada, ela veio te criticar. E isso já é um ponto que a gente começa a trabalhar dentro da internet, que a gente chama de discurso de ódio. Você já ouviu falar dessa expressão? Já. O discurso de ódio, Anísia, ele é exatamente as pessoas propagarem o ódio nas coisas que são postadas ali. Porque mesmo que você não... Vamos supor, eu odeio a comida de lá. É o seu direito de gostar ou de não gostar. E quem é a outra pessoa falar, então volta pra Minas? Claro que não é assim que funciona. Né? Da mesma maneira que eu posso jogar num time, o outro pode jogar no outro time, é política, é direita, é esquerda, e fica naquele papo a vida inteira. E a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente fala impacta. E o discurso de ódio, ele é tão grave, porque ele causa violações na gente. Por isso que eu te perguntei como você se sentia. Porque, olha só, você parou para refletir sobre o que aconteceu. Você falou, será que eu revisitei o vídeo, realmente eu vi e tal e tal. E as pessoas que, às vezes, não têm esse nível de consciência de entender que elas erraram, ou então, talvez, que acontece que errar é normal, e elas cometem, por exemplo, elas tiram a vida delas por causa de um comentário. A gente já tem vários casos. Você já ouviu vários casos de pessoas que tiraram a vida de comentários de brincadeira, inclusive de uma atriz, né, que o filho dela tirou a vida, exatamente porque começaram a falar da sexualidade dele, né? E as pessoas podem até falar assim, né, Anísia? Mas a Anísia, ela é mentora, ela trabalha o autodesenvolvimento das mulheres, energia feminina, e o pessoal pode achar que é fácil pra você, né, Anísia? Lidar com rede só porque você estuda aí sobre mentalidade. Isso, a gente é humano, né? E quando a gente recebe esse nível de crítica, e isso foi uma coisa que eu falei muito nos meus stories, eu comecei a levar, a gente tava comentando sobre isso mais cedo, eu sou a pessoa que eu tento levar pra brincadeira, eu tento levar pro lado mais leve. E eu comecei a usar aqueles comentários, aquele repercussão toda que tava dando nas minhas redes, de forma positiva. Então eu colocava lá, os haters estão trabalhando pra mim, porque a minha entrega explodiu no Instagram. Mas eu trouxe também reflexões muito... Que eu refleti muito, assim, muito profundas, sabe? Então eu deixei isso claro, eu falei, tomem muito cuidado com os filhos de vocês na internet.
Porque se pra mim, que sou uma mulher de 31 anos, muito bem resolvida com a minha imagem, trabalho isso o tempo todo, a minha mentalidade, a minha imagem, isso pra mim é muito bem resolvido. No primeiro momento foi eu comecei a me questionar, tipo, nossa, será que isso, será que aquilo, será que faz sentido o que a pessoa tá falando? Aí até que peraí, vamos voltar aqui, vamos recapitular. Então, mesmo pra mim que trabalho com isso, foi muito difícil no início. Hoje ainda tá rolando muitos comentários lá, mas eu olho e, tipo, nem... E antes dava aquela vontade de rebater, de me defender. Teve comentários muito pejorativos, inclusive a nível muito baixo, que eu precisei excluir, porque não fazia sentido eu deixar ali. E tudo isso mexeu muito comigo naquele primeiro momento, sabe? Então, é algo que a gente precisa realmente se blindar. E quando a gente não conhece a nossa essência, quando a gente não se conhece, isso fica muito mais difícil. Pois é, e olha só, você falou que você ficou muito pensativa sobre essas coisas, você até que se questionou, né, comentários muito negativos da sua imagem, do seu comportamento, e eu acompanhei alguma dessas postagens, né, as pessoas falando, porque se o marido dela, se ela tivesse marido, ela não tava postando essa foto, ela só quer mostrar o corpo dela, e são coisas que quando a gente pra olhar, a gente fala, nossa, será que eu tô mesmo me expondo dessa forma? Nossa, será que meu marido acha? E aí você já começa a criar aquele burburinho na sua cabeça, e o que você fez... O vídeo que você fez, ele fala muito sobre a autoestima da mulher, né? Então, você estava ali manifestando a sua livre expressão, né? Quando a pessoa te critica, ela também está manifestando a expressão dela. Só que qual que é o limite da sua liberdade de expressão e o limite da liberdade de expressão dessa pessoa? Ao mesmo tempo que as duas pessoas ali, você e o hater, os dois têm liberdade de expressão, ao mesmo tempo, ele está começando a entrar numa linha tênue do crime, que é praticar o discurso de ódio, que é ofender a sua honra. E quando a gente tem dois direitos, o que você acha? Por exemplo, tem o seu direito e o direito da pessoa. Como que você acha que a gente decide esses dois direitos? É muito complexo, porque os dois têm direito de se manifestar. O hater, ele tem direito de se manifestar também, mas até onde vai o direito dele? E a gente sempre fala muito isso, o direito de um começa quando do outro termina. Exatamente. Né? E no direito, a gente fala muito sobre a colisão de direitos. Quando um direito colide com o outro, tem um impacto muito forte. A proteção, ela sempre vai privilegiar aquela pessoa que está sendo mais violada. Então, por isso que é muito difícil a gente falar assim, não, vamos bloquear a rede social dessa pessoa. Porque ela tem o direito de se expressar, porém ela não tem o direito de ofender a sua honra. E aí, olha, você ficou pensando, você levou isso pro seu marido, você internalizou isso, você quis mudar talvez a sua produção de conteúdo, será que eu tenho que diminuir isso? Você teve o trabalho de excluir os haters. Olha o tanto que isso impactou. Isso porque você hoje é uma mentora especializada, tem formação de PNL, que você disse, né? Você já tem um nível de consciência um pouco maior. E as pessoas que não têm? E como você falou, e os filhos? Criança, adolescente, que não tem 1% às vezes do nível de consciência que a gente já tem, né? Nós avaliamos, Anísia, sempre isso na internet para saber se a gente, às vezes, ao denunciar um hater, se a gente não vai prejudicar o direito de expressão dele. Até onde uma ofensa ela é prejudicial ou não. Porque a pessoa falar, por exemplo, da sua roupa, a gente não pode falar aqui, a gente toma um bloqueio aqui também, né? Vão avacalhar com a gente, mas quando a pessoa fala, por exemplo, do seu corpo, ela te critica, ela está te ofendendo. Mas nem toda ofensa, para a lei, é um direito que deve ser restrito, entende? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na rede social, que as pessoas falam assim, mas se seu perfil é aberto, então você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que todo mundo tem para dizer. Eu não sei juridicamente, mas o que eu coloquei que eu aprendi muito cedo vendo outros influencers falando. O que é público, você não pode fazer o que você quer. Não é porque a praça é pública que você pode andar nu nela, por exemplo. Você tem uma regra a seguir, que é uma regra coletiva. O Instagram, o meu Instagram, ele é a minha casa social. E assim como nem todo mundo pode entrar na minha casa física e fazer o que quiser, ou ainda que eu permita que essa pessoa entre, ela tem o direito de fazer o que quiser, na minha rede social ela também não tem esse direito. Não sei juridicamente, mas isso é como eu conduzo. Então, por exemplo, se entra alguém na minha rede social e ela tá só expressando, por exemplo, eu postei um vídeo lá, alguém falou bem assim, ai, que bobagem.
ok, é a opinião dela. Esse comentário não foi apagado. Agora, os comentários onde as pessoas me chamavam de nomes extremamente pejorativos, esses eu apaguei. Lógico. Por quê? Porque não faz sentido pra minha comunicação. Inclusive, eu apaguei e bloqueei. Por quê? Porque aí eu penso o seguinte, se para eu colocar a minha opinião, eu preciso te ofender, então eu tenho um problema que eu preciso resolver comigo mesma. Eu posso discordar de você. Inclusive, tem vários comentários nesse vídeo onde as pessoas discordam de mim. E tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Se eu quero calar o outro a todo custo, uma hora eu vou ser calada. Então, eu não quero calar as pessoas que discordam de mim. Eu quero realmente incentivar essa discussão. Mas eu não vou aceitar que a pessoa me difame, que ela traga coisas que outras pessoas que chegam lá olhem, não vejam e aquele comentário direcione o pensamento daquelas pessoas. Então, eu não sei juridicamente se isso é certo ou não. Você tá certíssima, certíssima. A gente não tem que tolerar. Né? O que eu tô dizendo, a gente tem liberdade de expressão. A pessoa pode falar o que ela quiser. Você aceitar ou não é uma opção sua. Você não precisa de aceitar. Igual você disse, por exemplo, tem comentários que eu quero apagar. Lógico, a sua comunicação, o seu perfil trabalha uma consciência positiva. Trabalha o desenvolvimento, o despertar das pessoas, prosperidade, dinheiro no bolso. Coração quente, pix no bolso. Exatamente. Então, esses comentários, por mais que muita gente aí do mercado tenha como estratégia que os haters ajudam a fomentar o perfil, e ajuda mesmo, porque uma pessoa tá ali comentando negativa, a outra vem, como que você fala isso? Bola aquele debate. Mas para você, para sua estratégia de marketing, para sua comunicação e para sua mentalidade, não é saudável você deixar, né? Então você retira e você tá certa. Juridicamente não tem proibição nenhuma nisso. É a sua casa, você manda ali, né? Por exemplo, quando a gente tá fazendo um anúncio, a gente não tem como excluir. O anúncio a gente não consegue excluir. Até pelas políticas que ocorrem das plataformas. Mas ali no orgânico, no seu post, você tenha totalmente a liberdade para poder excluir aquilo e aquilo não fica. E de bloquear a pessoa para não receber isso de volta. É uma opção sua. E tá tudo bem. Você não quer... Isso não é calar o outro. Pelo contrário, isso é respeitar o seu espaço e ali você define as regras. Você falou logo no comecinho assim, mas a internet não é terra sem lei. E de fato não é terra sem lei. A gente tem leis que regulam isso tudo. Você falou assim, olha, se a pessoa começa a me ofender, se a pessoa começa a falar da minha honra, você falou honra, você começa a falar sobre, a pessoa tá me difamando, tá me injuriando, porque a gente tem isso também. A pessoa tá praticando um crime. Isso é um crime. Quando ela te acusa de alguma coisa, quando ela te expõe de uma maneira que vai causar a incitação ao ódio, isso é muito prejudicial, Anísia. E um ponto que você disse é o seguinte, quando você apaga, você evita que outras pessoas também compartilhem aquele mesmo sentimento de ódio. Então você tá encerrando ali aquela incitação do ódio. Isso foi muito interessante porque o vídeo começou a circular e quando saiu o primeiro comentário negativo, disparou. Foi uma coisa muito... Eu me assustei, assim, porque eu tava com, 10 mil visualizações, do nada bateu 50 mil visualizações. E eu não tava entendendo. Quando eu parei pra ler os comentários, eu comecei... Gente, como assim? De onde surgiu? E é muito interessante isso, porque assim, um comenta e aí as pessoas entram me defendendo e as pessoas que concordam com quem falou outro comentário negativo entram concordando com quem comentou. Então, foi por esse exato motivo que eu excluí os comentários. Porque quando você chega lá e tem um comentário muito ruim... A pessoa, ela cria coragem pra também fazer aquilo. E na internet é muito assim. E outro dia eu tava vendo, assim... porque era uma publicidade que eu tava fazendo, né? E a maioria das pessoas não entenderam. E uma das coisas que eu percebi as pessoas nem leram o que tava escrito no vídeo e o que tava escrito na legenda. Em momento nenhum eu falava, você tem que vestir essa roupa pra você ter sua autoestima. E hoje tá muito assim, né? A gente posta, as pessoas não entendem, bate de frente ali com o negócio, depois você fala, você leu o comentário? Você leu isso? E a pessoa não entende. Hoje tem apesar de a gente ter muita informação, também tem muita desinformação.
né? E eu também sou produtora de conteúdos, a Anísia também. A gente tá ali na internet o tempo todo produzindo conteúdo. E isso que a gente tá fazendo aqui é um conteúdo. Então, isso chega a várias pessoas ao mesmo tempo. E quando a gente percebe o impacto disso positivo, e a Anísia disse, o tanto de pessoa positiva, o tanto de pessoa que ela impacta positivamente, vale muito mais a pena do que os haters. Sim, só que os haters causam na gente uma sensação de angústia. Eu já sofri com haters também, eu sou professora de outros advogados, tenho mentorias, produtos, e diversas vezes eu recebi discursos de ódio de pessoas querendo denunciar o perfil. Porque às vezes você pode falar assim, deixa o hater, é só você tá bem com a sua autoestima, mas não é sobre estar bem com a sua autoestima. A pessoa tá cometendo um crime. Isso de falar da imagem, de questionar, vão derrubar a conta daquela pessoa, isso é incitação ao ódio e isso é totalmente desconexo com a realidade da internet. A gente tem leis que protegem isso. Então, o objetivo desse nosso podcast é falar muito dos direitos que os produtores de conteúdo têm na internet. Por exemplo, quando o hater chega pra você e ele tem esse discurso de ódio, começa a incentivar outras pessoas, começa lá, vai lá, comenta no perfil dessa mulher, e que olha que ela tá falando de mulher, nada a ver. Ele tá incitando ao ódio. Então, as plataformas têm como pegar e verificar para onde esse conteúdo tá indo. É igual no WhatsApp, quando você compartilha, fica lá vendo quantos compartilhamentos você fez daquele conteúdo. Precisa de ser rastreado isso. E sabe o que a gente faz? A gente faz muito? Quando, por exemplo, chega alguém, igual aconteceu com você, por exemplo, Sueli, eu não estou aguentando mais receber esse tanto de hate, eu tô me sentindo mal e tal. Tem como eu fazer alguma coisa? Tem. A própria plataforma tem como você banir isso. Você primeiro, claro, né? Você precisa printar esses comentários, esse comentário negativo, guardar ali o arroba da pessoa. E depois, lá na plataforma, geralmente tem uns 3 pontinhos ou algum botão em cima da tela que você pode denunciar por incitação ao ódio. Quando você denuncia, a plataforma, ela coloca essa pessoa como se fosse num stand-by para ela analisar se aquela pessoa faz isso com todo mundo. E geralmente, quem faz isso com uma conta, faz isso com todas as contas. Eu não entro no perfil das pessoas para criticar. Eu nunca entrei. Eu nunca fui no perfil da pessoa e falei assim, nossa, seu comentário é péssimo. Eu nunca fiz isso. Por mais que eu discorde, eu não vou lá e comento. Porque eu tenho também a mesma política que você, né? A gente só vai abrir a nossa boca para falar coisas positivas. Se não for para falar, a gente nem vai fazer. Porque tem aquela crítica construtiva também, né? Que todo mundo fica maculando ali. Então, primeiro, printar o comentário. E segundo passo, fazer a denúncia na plataforma, né? E o terceiro passo, como a própria Anísia já tomou as medidas, é de bloquear a pessoa. Mas tem pessoas que não ficam satisfeitas de serem bloqueadas. Elas começam a criar outros perfis, entrar e fazer a denúncia. E isso, a plataforma também. Algumas não, mas nas principais você consegue denunciar e bloquear outras criações de conta desse mesmo perfil. Então, é o primeiro ponto para você não sofrer esse impacto negativo que vem. Anísia, quando você sofre um impacto negativo, diretamente está ofendendo a sua honra. E isso é protegido pela lei. A gente não tem que permitir isso. E você tem um nível de consciência diferente para entender que, cara, isso não me pertence mais. Mas e aquelas pessoas que não têm? Imagina elas ficarem recebendo aquele comentário negativo. Pessoas tiram vidas. Você já sabe disso. E isso foi uma das coisas que eu falei. Que hoje eu entendo o medo das pessoas de se exporem na internet. E muitas vezes são empreendedoras. São mulheres que estão ali fazendo um conteúdo. Por exemplo, o conteúdo que eu estava fazendo era de baby doll, camisola. Imagina, você tá ali fazendo um conteúdo sobre um produto que você tá vendendo e alguém chega falando, ai, você não presta, você é isso, você é aquilo. E aí eu parei pra pensar, eu falei, agora eu entendo porque tantas pessoas têm tanto medo de se expor na internet. E aí, às vezes, a pessoa ela deixa de ter um empreendimento, ela deixa de ganhar dinheiro com aquela plataforma, simplesmente porque ela tem medo das pessoas. E porque muitas vezes ela acha que ela não tem como recorrer de forma que a lei vá protegê-la. Então, uma coisa que eu falo muito também a gente tem que tomar cuidado para não querer calar todo mundo. Isso é uma coisa que eu me policio muito. Como você mesma disse, a pessoa ela tá expondo a opinião dela, porque às vezes ela vai olhar seu produto lá e ela vai falar, comprei e não gostei. É a opinião dela. Exatamente. Ela tem o direito de comprar o produto e não gostar, comprar um serviço e não gostar. Agora, a que nível ela tá fazendo essa reclamação também? Então, isso são coisas... Outro dia, o Lucas gosta muito de assistir
Ben Mendes. Uhum. E aí a menina fez um vídeo falando sobre um mau atendimento que ela recebeu em uma empresa e a empresa processou ela. Porque ela expôs que ela não foi bem atendida e tudo mais. Então, assim, a pessoa, ela, desde que ela não difame a empresa, ela tem o direito de se expressar. Exatamente. Então, a gente não pode querer calar todo mundo, Não pode porque querer. senão a gente cria aí uma ditadura. Exatamente. E é o Entende? que é muito debatido hoje, né? De proibições, quedas de perfil durante eleições, né? A gente tem polêmicas positivas e negativas. Até que ponto vai o seu direito de se expressar? E é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Por exemplo, Anísia, olha só. Você fez um evento recentemente, o evento Pérolas, que foi incrível. Falava muito sobre a questão do autoconhecimento, despertar da energia. Participamos, inclusive, de uma constelação impactante. Foi bizarra aquela constelação. No direito, a gente tem o direito sistêmico, que a gente também tem vários tribunais que trabalham a constelação, sabe? É muito criticado, porque as pessoas são forçadas a participar dessas coisas. Hoje não mais, né? Porque teve muitas alterações, mas é um ponto legal de se abordar quando a gente vive uma experiência com uma pessoa profissional como você, né? E hoje, falando do seu evento, tá? Se a sua conta, Anísia Valadares, né? @Anísia Valadares. Isso. Anísia com Z? Anísia com Z e Valadares com Valadares com Z, 2 Zs. Se hoje, faltando uma semana pro seu evento acontecer, sua rede social tiver sido bloqueada, o que você ia fazer pra divulgar o seu evento? Não é bizarro? É muito louco. E eu tive medo disso, porque o hater aconteceu exatamente no período que eu tava criando conteúdo pra vender o evento. Então eu comecei a lembrar disso, eu falei, nossa, por um lado é bom, porque tá entregando os meus conteúdos, mas imagina se a minha conta cai por causa disso. Porque eu não sei se aquela pessoa, ela entrou ali, ela teve coragem só de deixar o comentário. Será que ela não foi lá e denunciou a minha conta? E isso começou a me deixar um pouco apreensiva. Porque, ó, você paga anúncio, você tem todo um trabalho de marketing, de edição de vídeo. Imagina sua conta cai ali, tudo vai pro brejo. Exatamente. Olha o impacto disso na sua vida pessoal, porque você vai... Pré-evento, você vai ficar super ansiosa, estressadíssima, porque gera uma emoção na gente. Você vai perder sua conta, vai tirar todo o seu engajamento construído durante um longo tempo de carreira e o seu evento poderia ficar realmente prejudicado. É um impacto muito forte, não é? É muito. E são muitas preocupações que a gente fica. Inclusive, um dos meus grandes medos é a minha conta ser hackeada. Isso é uma das coisas que eu acho que quem trabalha na internet, a gente fica o tempo todo com esse receio. Então, a gente faz todas as formas de se proteger disso, mas a gente sabe que pode acontecer. E, querendo ou não, aquilo ali é uma vida de trabalho. Você não consegue chegar a 10 mil seguidores da noite pro dia. Não consegue. É uma construção, é muito raro. Até tem pessoas que conseguiram, mas é muito raro. Mas é muito trabalho, você quer dizer, né? Isso. E olha, eu vou deixar aqui pra vocês um link de um vídeo de como vocês podem se proteger para que a sua conta não seja hackeada. É uma dica boba, mas ela é muito potente de proteção. Vou deixar um vídeo, depois eu vou mandar para você também, tá? Eu quero. Sobre um apelido de e-mail que as pessoas não conseguem te hackear. É sensacional. E, Anísia, o seu canal fala muito sobre o feminino, fala sobre o despertar da identidade e muitos outros temas que, assim... Sendo franca, bem polêmicos. Porque hoje a gente não pode falar de feminismo e é feminino. Então tem que deixar o cabelo do sovaco crescer. Porque isso que é feminino. Não é sobre isso que a gente fala. Mas as pessoas fazem o quê? Trazem uma polêmica muito forte sobre isso, não é? Muito. E hoje tem a questão do feminismo e do feminino, que é o que as pessoas confundem muito. Então, tem o movimento feminista que prega uma coisa e a gente veio trazendo essa questão do feminino, que é da energia feminina. Então, eu não preciso querer ser maior ou querer ser diferente de todo mundo para eu ser feminina. Eu posso ocupar o meu lugar dessa forma. Do jeito que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser. E uma das coisas que eu falo muitas vezes a gente quer pregar uma coisa onde eu quero te obrigar a acreditar naquilo que eu faço. Aí já não é liberdade de expressão. Exatamente. Então, por exemplo, se eu falo, não, o seu direito como mulher é trabalhar fora de casa porque você é obrigada a fazer isso. Isso é um direito que a gente conquistou. E a gente já falou sobre isso outras vezes. Talvez não faça sentido, talvez você é uma mulher do lar, você quer ser uma mulher do lar. E tá tudo bem.
a gente sabe que existem algumas nuances que podem ser prejudicadas nesse aspecto. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos. Mas não é que essa mulher ela é menos mulher do que a mulher que quer trabalhar fora de casa. Então, é sobre a gente respeitar a decisão de cada pessoa, de cada mulher. E as pessoas não entendem o que a gente tá falando. Às vezes a gente tá debatendo um tema, fala, mas ela falando que a mulher não tem que trabalhar. A gente há pouco tempo falou num podcast sobre a questão financeira, né? Porque, olha, como é que a gente vê essa questão da mulher do lar e tal. Se as pessoas não entenderem o contexto, elas vão falar, então você tá falando que a mulher não pode ser do lar. Ela não pode entregar o dinheiro pro marido, porque tá escrito isso não sei aonde. As pessoas confundem muito. E aí é que entra o direito de expressão. Porque você toca em temas que muitas vezes as pessoas não vão gostar. O seu vídeo, ele viralizou porque você estava mostrando, fazendo uma propaganda sobre determinada roupa e falando, cuidando do ó, gente, pra você que tá com a autoestima baixa, se veste assim, tenta fazer isso pra melhorar. Não era nada falando sobre usa essa roupa, faz isso, não. Só que as pessoas entenderam de um jeito errado. E aí isso se tornou uma polêmica e também por isso o vídeo também viralizou, porque teve muita gente que foi impactada. Cara, eu não sabia que dormir com pijama bom era legal. Inclusive, gente, a Anísia, ela odeia meus pijamas, tá? Ela fala que a gente não pode ficar dormindo de pijama assim, assada. Aí eu vou lá e mostro meus pijamas, ela fica indignada. Ela tem um pijama de zebra, gente. E isso acontece de um jeito que, beleza, eu não quero usar, porque eu sinto muito frio à noite, né? Então esses pijaminhas assim, igual ela usa de rendinha assim, não combinam comigo, porque eu sinto muito frio. Pensa se ela for querer implantar isso na minha cabeça e eu falar assim, você tá errada, porque isso não abala a minha autoestima. Cara, isso são opiniões diferentes. Simples assim. E aí se a gente ficar debatendo, a gente perde a amizade, derruba conta uma da outra, acabou o mundo. Exatamente. Não é? E o vídeo eu falava exatamente... Eu não falava sobre o pijama de zebra, isso, aquilo. Eu falava... Vestir roupas rasgadas fazem mal para sua autoestima. Foi essa mensagem que eu quis passar. E aí a pessoa falava assim... mas essa roupa que você tá vestindo é desconfortável. E eu falava, gente, eu não falei sobre a roupa... Só que as pessoas distorceram todo o conteúdo. Então, isso é uma coisa que quem produz conteúdo na internet precisa estar atento. Porque vai ter gente que vai distorcer aquilo que você falou de propósito, inclusive. Sim. Por maldade. Uhum. Então, você tem que estar muito segura. E foi por isso que eu falei sobre a humildade de entender o que você falou, a comunicação que você quer ter, se aquilo faz sentido ou não pra você postar na internet. Uhum. Então, em algum momento, eu pensei em apagar esse vídeo. Falei, poxa, tá muito... Tomou uma proporção muito grande, eu vou apagar. E aí, depois eu refleti e falei, não faz sentido. Não faz sentido. E Anísia, olha só, isso tudo que a gente falou por causa de um único vídeo. Imagina esses grandes influencers que sofrem ataques o tempo todo pela violação do direito deles de se expressarem. Tudo bem que tem gente também que faz conteúdo de forma desrespeitosa. E eu não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando de todo mundo que, de uma forma ou de outra, tá ali produzindo conteúdo. E a gente tem que evitar que essas coisas aconteçam não só como uma comunidade de pessoas, porque, olha só, a Anísia, ela é mentora. Ela traz clareza para as pessoas sobre o direito delas. E eu sou advogada. Eu quero que as pessoas saibam exatamente sobre o direito delas. Nós duas estamos produzindo conteúdo o tempo todo. E se, porventura, alguma fala, algum comentário que a gente tecer aqui sobre determinado assunto formal interpretado, a gente vai ser julgado na internet num julgamento que você não tem direito de resposta, porque às vezes vai ter uma multidão contra você, foi o que aconteceu com você, e você fica assim, eu vou pagar o conteúdo, eu vou parar de me expor na internet, eu vou deixar de ganhar dinheiro na internet, porque ganha dinheiro, os vídeos, eles são monetizados, a gente vende produtos na internet, a gente tá aqui se expondo o tempo todo, aí chega um momento que você faz o quê? Você começa a se recuar. E a gente até falou sobre um tema que no evento da Anísia, né, que chamava Pérolas, falava do ostracismo, né? Que a gente fica assim, lá dentro, assim, ó, do nosso casulo, preocupado, eu não quero ir pro mundo, porque o mundo vai me ofender. Mas por quê? Porque as pessoas estão violando o direito das pessoas constantemente. E esses ataques dos haters, eles machucam a gente, e machucam muito, não só a gente, mas todo mundo. Tem pessoas famosíssimas que tiraram as vidas por causa disso, né? Mas tem como evitar esses abusos?
Como eu disse, a gente pode printar essas conversas, a gente pode fazer a denúncia na própria plataforma, e caso esses abusos, mesmo você bloqueando a pessoa, se a pessoa insistir, você tem como fazer um boletim de ocorrência. Registrar ali na ocorrência aquela pessoa, uma delegacia especializada de crimes virtuais vai tomar as providências, não tanto quanto a agilidade que nós gostaríamos, mas vai estar lá registrado. E aí você pode aumentar essa denúncia na rede social, mostrando aquele boletim de ocorrência. E se assim, ainda a pessoa não parar, aí já cabe uma intervenção. Eu tenho muitos clientes, Anísia, que assim como você também, que mexe com produção de conteúdo, que são influencers, que quando eles me procuram, falam, Sueli, eu não dou conta mais. Aí entra a nossa intervenção. O que eu faço? A gente encaminha uma notificação para essa pessoa. Eu mando uma carta para ela, notificando que ela está cometendo um crime, enquadrando ela nos artigos da lei, falando, cara, olha, você está exagerando, você está ultrapassando o limite da sua liberdade de expressão. E isso que você está fazendo é punível, inclusive, com danos morais. Uhum. A gente já teve casos no escritório de que a gente conseguiu uma liminar para que a pessoa parasse de falar da outra pessoa. A violência era tão grande que começou a atingir o filho, o marido, começou a criar histórias contra essa influência. E mesmo ela sabendo, o marido também sabendo que não era verdade, ela não conseguia dormir. Uhum. Olha quão grave isso é. E a justiça entendeu que era grave. Fora que isso estava atrapalhando o trabalho dela. Ela vendia produtos, as marcas patrocinavam o conteúdo dela. E a gente tomou medidas rápidas. E graças a Deus, tudo aconteceu de uma maneira rápida. Então, quanto mais rápido a gente toma providência, mais rápido é que essas pessoas elas se colocam no lugar delas. Porque os haters não têm esse direito. Uhum. Nenhuma pessoa tem direito de ofender a outra. Você tem direito de falar, Anísia, eu não gostei aqui da sua foto, tudo bem. Agora, você falar com o seu marido, falar, você postou aquela foto de baby doll, eu vou contar pro seu marido, eu vou printar aqui e mandar pro seu marido. Isso é muito doido, né? Inclusive, fica um alerta para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres, elas têm receio de fazer esse tipo de denúncia. E no meu Instagram é assim, eu não aceito nenhum elogio de homem. Eu sou uma mulher casada, eu tô ali, eu tô produzindo um conteúdo pra mulher. Algumas vezes eu posto fotos onde o meu corpo tá exposto, mas isso não dá direito a nenhum homem a fazer um elogio pra mim. Então, eu não sou obrigada a aceitar o elogio dele. Ele pode até falar, mas eu sempre direciono, aqui eu não aceito esse tipo de elogio. E aí, muitas vezes a mulher, ela se sente reprimida em falar um não para aquela pessoa que tá ali, trazendo às vezes um comentário mais invasivo sobre a imagem dela ou algo do tipo. Sim. E isso é muito perigoso, porque nas redes sociais a gente também tem perseguições. Então, eu já vi casos de mulheres que foram deixando e criou-se ali uma perseguição real, da pessoa estar na porta do local onde ela está esperando, e isso é muito perturbador. Já é outro crime, né? Que já é um outro crime. Então, é interessante as pessoas procurarem esses direitos para que a coisa não se agrave, para que ela não se perca ali, e quando ela assustar, ela tá com algo muito pior para resolver. Sim, e recentemente nós tivemos uma alteração no Código Penal trazendo exatamente sobre essa questão do stalker, de stalkear uma pessoa. Teve filmes, né? Uhum. Retratando muito sobre isso. Baby Rena, né? Que fala sobre muito isso. E outras intervenções que as pessoas fazem que é considerado stalker. O fato de você vigiar. Teve atrizes que pessoas estavam paradas na porta da casa da pessoa e não respeitando aquele espaço. Anísia, a gente tá chegando ao final aqui, foi muito bom conversar com você, mas eu queria, assim, você trouxe muito sobre essa questão do hater, sobre essa questão de como que isso influenciou. Graças a Deus você tem um nível de consciência, apesar disso te atingir ainda, o seu nível de consciência sobre isso é mais alto, mas ainda assim te abalou. Então, o que eu deixo de dica aqui pra vocês é pra vocês buscarem sobre o direito de vocês. A gente tá aqui falando um pouquinho sobre isso, eu vou deixar o material de como vocês podem se proteger disso, tá? Para vocês anotarem, deixar isso sempre à mostra, para que vocês não se percam como vocês podem fazer essa proteção de vocês mesmos e não permitir, porque se a gente permite
Como a Anísia falou, vai uma cascata de pessoas. Um começa a falar, outro começa a falar, e aí você não consegue controlar. Então, não deixe que isso tome uma proporção que você não consiga controlar depois, e que isso vai te afetar mentalmente. E se afetar mentalmente, procura de verdade ajuda, porque ninguém tá habituado a lidar com isso, não. Até a gente que já produz conteúdo há bastante tempo, que já tá ali o tempo todo com anúncio, a gente também sofre muito com isso. A Anísia já teve outros conteúdos que foram viralizados e ainda assim sofre os impactos disso. E o medo não é só de autoestima, é de você prejudicar sua conta, é o seu ganha-pão, tá? Então, nesse podcast aqui, a gente quis trazer um pouquinho sobre isso, uma conversa mais leve, né, sobre os haters, sobre conteúdo. E queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de trazer esse conteúdo pra gente. Fala o seu Instagram pro pessoal te seguir, pro pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Meu Instagram é Anísia, com Z, Valadares, com Z no final também. Lá eu falo muito sobre autoestima, autoconhecimento. Sou mentora sistêmica, ajudo mulheres a conhecerem a sua essência, a se entenderem e aprender a lidar não só com essa questão da exposição na internet, que hoje muitas mulheres trabalham com isso também, mas com os atritos da vida, que todos nós temos. Então, me sigam lá nas redes sociais, vai ser um prazer receber vocês lá. Exato. E, pessoal, meu nome é Suelen Passos, eu sou advogada, eu sou experiente no direito digital. A gente trabalha para exatamente evitar que você sofra umas consequências do mundo digital em diversas proporções. Segue lá o meu canal lá do Instagram, @PassosGarciaAdvocacia. Me segue aqui também nessa rede para vocês ficarem sabendo de mais direitos. E até o nosso próximo episódio. Obrigada, Anísia. Obrigada.